Deus. Amém? Graça e paz a todos, amém? Amém, glória a Deus. Estamos mais em um momento de reflexão sobre a família e vamos falar sobre duas histórias, o escravo fujão e um filho que magoou o pai e acabou fugindo também, né? São dois fujões, né? Vamos falar sobre dois fujões, mas vamos abordar sobre o perdão, que é o tema desta ministração, né? Eu quero ler o texto, está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Muito sério isso aí, né, pastor? Verdade. E isso Certo. muitas vezes a gente aplica só para os de fora. É. Mas em casa a gente esquece que esse versículo também é para ser aplicado, né? Essa orientação do Senhor é também para a gente colocar em prática. Ou seja, o perdão em casa é também muito necessário. Verdade. E a gente começa abordando essa questão do perdão porque a gente sabe que é muito fácil falarmos de perdão, mas o perdão, ele prático, ele como a Bíblia está nos ensinando, não é uma tarefa fácil. E eu e você temos que descobrir a fórmula, né, do que Deus tem para nós, da revelação da Santa Palavra, para entendermos a necessidade do perdão, né? Então o perdão, ele é uma condição para Deus nos perdoar. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Isso é muito sério, porque está ligado à salvação. A gente podemos, nesse momento, refletir que o perdão ele está ligado de uma maneira tão intrínseca à salvação da própria pessoa. Eu não estou falando aqui nem de bênção, eu não estou falando aqui de você ser abençoado. Ah, pastor, eu vou perdoar porque eu vou ser abençoado. Não, eu estou falando que você não perdoando, você está indo para o inferno. Porque se você não é perdoado, seus pecados estão ativos diante do Senhor. E nós sabemos que esse é um assunto muito difícil, porque a gente é mais fácil aplicar para os outros, como você falou agora, do que aplicar para nós dentro da família. O que realmente geralmente acontece é o pai, ou o marido, ou a mulher diz uma palavra dura e depois faz algum agrado, tenta de alguma forma conquistar através de uma comida, através de uma relação sexual, através de uma flor, de um chocolate, de alguma coisa, né? Um passeio, né? Tem marido que tem uma palavra dura para a mulher e vai lá e compra uma roupa para tentar tapear. E algumas vezes, infelizmente, a pessoa que recebe do outro lado também faz vistas grossas e acaba não tocando no assunto. Bom, então o perdão é a maneira mais simples e mais básica para se preservar um casamento, para se preservar uma família unida. Sem perdão, não há como você manter uma família unida. Sem perdão, não há como você se relacionar com a sua família, com o seu casamento. E, olha, o perdão não significa um ato apenas de você perdoar alguém, mas um ato de você perdoar um ato que é uma ofensa. E nesta ofensa, Deus está vendo que se não for um perdão sincero, você também não receberá o perdão de Deus, né? É verdade, até porque a gente, para os de fora, no sentido assim, mesmo que seja alguém da família, nós podemos fingir, né, algo, mas Deus, Ele conhece o nosso coração e sabe se aquele perdão foi liberado ou não. Então, muitas vezes, o que a gente tem dentro da família são verdadeiros baús. Né? A gente vai guardando e vai empurrando com a barriga, vai guardando, vai empurrando com a barriga. Então, a gente muitas vezes não senta para conversar, para que possa resolver o problema, liberar o perdão e ser ali perdoado. A gente vai, como o povo, né, costuma falar, comendo pela beirada e vai tapeando, e na verdade a gente só está empurrando e colocando aquilo ali no baú. Mas chega um momento que no baú não vai caber mais tudo que você tem guardado. E a explosão vai gerar muitos problemas dentro de casa, dentro do casamento, com os filhos, porque traz a amargura. Verdade. Por que todas as pessoas, perguntando para você, pergunto para a pastora também aqui, por que todas as pessoas que elas estão com ressentimento de uma pessoa, de alguém da família ou de fora, tentam ao máximo fugir da situação, né? Ou seja, não consegue ter meios para encarar a situação e tentar resolver. Eu vou dar um exemplo próprio, eu já
um exemplo que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Tinha uma pessoa, eu já até contei isso em algumas igrejas, tinha uma pessoa que eu senti que essa pessoa me traiu, né? Eu senti que essa pessoa ela fez algo que eu não esperava que ela fizesse, né? Não foi traição física, né? Não foi relação a relacionamento, foi um amigo, uma pessoa que trabalhava conosco na igreja. E eu me lembro que eu fiquei com aquilo no meu coração. Mas aí, as pessoas que me perguntavam, eu dizia, não, cara, não tenho nada contra ninguém. Não tem essa frase que todos nós falamos? Não tenho nada contra ninguém, meu coração aqui é puro, eu não tenho mágoa de ninguém. E eu me lembro que uma vez eu estava no supermercado, e no supermercado eu vi essa pessoa lá. E a primeira coisa, é um instinto, meu irmão, instinto humano, né? A primeira coisa que eu fiz foi pular para outro corredor, sair daquele local para não me encontrar com aquele desafeto, com aquela pessoa que eu não gostava pelo que ela tinha feito. Eu disse, não, eu não tenho nada aqui, eu só não quero encontrar com ela, eu só não quero esbarrar com ela. E eu me lembro que eu fui para outro corredor, e quando chegou no outro corredor, essa pessoa estava lá. E aí, quando ela chegou naquele corredor, eu disse, quando eu vejo, nossa, eu não estou conseguindo fugir dessa pessoa. Pulando de corredor em corredor, e eu me lembro que no final eu decidi encurtar as compras e ir direto para o caixa. Fui para o caixa. Quando cheguei no caixa, eu disse, meu Deus, Deus quer que a atendente me atenda logo, né, para eu poder sair daqui. Está me incomodando essa situação. Quando eu vejo, o carrinho bate assim na perna, na parte de baixo. Aí quando eu olho para ver quem é a pessoa, é justamente a pessoa que eu estava fugindo. E aí Deus falou para o meu coração, aí você estava fugindo agora. E aí eu tive que falar com ele. E engraçado que quando a gente encontra uma pessoa que a gente não gosta, né, infelizmente, principalmente o brasileiro, né, até muitos cristãos fazem o quê? Que saudade, nunca mais se viu, meu irmão, tu na paz, Deus abençoe. Faz aquela, me perdoa a expressão, é uma mentira, né, porque você não está com saudade de coisa nenhuma da pessoa. Inclusive a gente vai pregar em algumas igrejas, os irmãos chegam, bispo, eu estou até com saudade. Como está com saudade? Eu estou aqui na live, você não aparece, você não liga para a gente, não manda mensagem. É uma hipocrisia, um negócio terrível para manter aquela cara de que está tudo bem, de paisagem. Aí, irmão, está tudo bem, só que algo para falar. Aí que aconteceu, naquela hora que eu vi que Deus falou no meu coração, você está mentindo, você está sendo hipócrita. Eu olhei para o irmão e disse, irmão, eu estou chateado com o irmão, me perdoa, eu estou guardando algo no meu coração, eu quero lhe abraçar agora. E ali eu senti que verdadeiramente Deus tratou com uma área da minha vida. E eu estou falando como pastor, imagine quantos irmãos não fazem isso, né? Procura evitar, exclui do Facebook, né? Exclui da vida. Não é que você não tem que excluir pessoas que são, geralmente são pessoas que gostam de afligir, né, a tua vida, mas afligir a tua vida. Mas eu quero dizer que quando você começa a fugir do problema, de alguém de fora, a pastora até falou uma coisa interessante, até consegue de vez em quando, né? Você não precisa ir naquele lugar que você sabe que está aquela pessoa, ou naquela igreja, aquela pessoa que você não gosta. Mas quando a situação acontece dentro de casa, quando acontece dentro da família, é um desafio enorme você dormir com uma pessoa, um dorme no sofá, outro dorme na cama, né? Aí vai para a igreja, né? Que aí é a parte boa do negócio. Vai para a igreja o quê? De mãos dadas, aí o pastor está ali na frente, vamos passar, não quero que ninguém da igreja saiba, né? Aí, até para ir para a mulher, não diz nada para ninguém não. Aí pega na mão. Eu não quero a minha vida espalhada na igreja. Não quero minha vida espalhada na igreja, né? E aí vai andando de braços dados como se tudo tivesse bem. É verdade. E o pior, que neste caso, o seu perdão pelos pecados que você cometeu não foi liberado sobre a tua vida. O relacionamento com Deus é cortado por causa disso, né, pastores? Fica prejudicado, irmãos. E olha que sério o negócio. A gente tem que levar em conta que todos nós falhamos e falhamos muito, né? Nós pecamos, né, todos os dias. Então imagine esses pecados sendo acumulados porque não têm sido perdoados, porque nós não estamos liberando perdão. Então isso é muito sério. Aquele que diz que não peca, já pecou. Verdade. Então todos nós falhamos, nós somos imperfeitos, então nós somos limitados. Então isso mostra o quanto nós precisamos liberar perdão. Então aquilo que de repente a gente está falando aqui e você lembrou daquela pessoa, significa que você precisa liberar perdão. Verdade. Não, pastora, foi algo que eu lembrei assim, porque aconteceu, mas muitas vezes não tem sido, ainda não foi resolvido, porque tem gerado ainda dor, quando você lembra, um certo desconforto,
quando você lembra. Tristece o né? coração, né? Então, vamos E aprender a fugir, liberar. a gente já aprendeu, fugir nunca é a melhor escolha. É verdade. Não adianta fugir desse tipo de coisa, porque você vai se encontrar, vai ter um momento que você tem que lidar com o problema, e se você não lida com o problema de uma maneira rápida, né, ou de uma mais rápida se você puder, que também a gente não pode provocar uma situação que Deus não provoca. Eu acredito que aquele momento que aconteceu comigo foi um momento que Deus preparou. E ali foi um confronto. Deus vai preparar também o teu momento para você se encontrar com aquela pessoa da qual você acha que perdoou, mas pode não ter perdoado. Bom, vou contar duas histórias, como eu falei, de dois fujões, né? De duas pessoas que fugiram para não perdoar e nem ser perdoados. Né? Primeiro, tem uma história interessante lá escrito numa carta de Paulo. Essa carta de Paulo foi a 5ª carta de Paulo escrita da prisão em Roma, lá nos anos 62 depois de Cristo. Esta carta é a menor carta de todas as cartas escritas por Paulo. Ele escreveu para um homem rico, um senhor chamado Filemon, e está lá no livro de Filemon, claro, capítulo 1, só tem um capítulo. Tá? E neste capítulo, tem uma história de perdão maravilhosa. A Bíblia diz que Filemon, ele era um dono de escravo, ele era um homem rico, tinha vários empregados, e naquela época ainda havia, né, por parte de alguns cristãos, essa prática de ter escravos, né? Não era uma coisa comum, não era uma coisa anormal, era comum as pessoas ricas terem escravos. Inclusive, na Idade Moderna, nos Estados Unidos, por exemplo, na época da guerra que teve, né, aquela guerra entre o Norte e o Sul, boa parte da crise que aconteceu naquela guerra civil americana foi por causa da escravidão. Porque o Sul acreditava que devia manter os escravos e o Norte acreditava que devia libertar os escravos. E o Sul, muitos pastores, líderes protestantes, né, cristãos, né, tinham escravos e inclusive usavam a própria Bíblia, usando o próprio Paulo para ministrar, dizendo, olha, tá vendo, os escravos têm que ser submissos. Paulo fala isso aos Colossenses, mas outras cartas a Timóteo também, que o servo tinha que ser, que a palavra servo e escravo tinha a mesma conotação. E aí ele falava, né, desta questão, né, de que as pessoas deveriam, né, respeitar os seus senhores. Mas o próprio Paulo escreve da prisão uma carta maravilhosa a Filemon, esse homem rico, que tinha uma casa, e nesta casa funcionava uma igreja, uma parte da igreja, ou talvez uma célula, um núcleo da igreja de Colosso, né? E ele tinha um escravo que tinha fugido dele, chamado Onésimo. Onésimo, ele era um escravo que tinha fugido para Roma, e olha, de Colosso, onde ele morava, na casa de Filemon, até Roma, eram 2.000 quilômetros, mais ou menos, pastor. É como se fosse de Salvador aqui para Jundiaí. Nossa, é distante. E a Bíblia diz que Onésimo fugiu da casa de Filemon, né, talvez levando alguma quantia de dinheiro, porque para viajar tantos quilômetros poderia ter levado, subtraído algum bem, algum dinheiro lá de Filemon. E a palavra Onésimo, né, que era o nome daquele escravo, se chama, Onésimo significa útil, né, aquele que é útil. E ele chegou lá em Roma, resumindo a história, aceitou Jesus lá com Paulo, talvez procurou Paulo no momento de necessidade, conhecia Paulo porque Paulo frequentava a casa de Filemon, e aí naquele momento a Bíblia diz que Onésimo aceitou Jesus. Onésimo aceitou Jesus e foi transformado pelo poder da palavra, ao ponto de Paulo chamá-lo de filho, como chamava Timóteo. Bom, aí o que eu quero dizer? A Bíblia diz que ele fugiu, né? Ele fugiu da casa de Filemon porque ele era escravo. E agora Paulo envia Onésimo de volta a Filemon com uma carta escrita, que foi a carta de Filemon que estamos na Bíblia lendo ela, Filemon capítulo 1, e aí pede para Filemon perdoar. Para perdoar o que ele tinha feito, da fuga dele, talvez de alguns prejuízos, porque o que ele tinha feito talvez era um crime passível de morte. Então, Paulo fez uma carta dizendo que ele estava convertido, que ele devia ser recebido como irmão. Assumindo não agora só como escravo, mas como um homem livre. Não é? Que antes, Paulo deve fazer um trocadilho dizendo assim, antes ele era inútil, agora ele é útil, né? Porque o nome dele era útil, mas talvez inútil porque ele não era salvo, não era liberto, não tinha conhecido a palavra, fez algumas coisas erradas, ao ponto que Paulo disse assim, olha, se tiver algum prejuízo aí, eu vou pagar, põe na minha conta. Coloque como se fosse para mim, eu vou pagar essa conta, eu vou pagar as dívidas que Onésimo tem com você aí.
e eu só quero que você receba-o como se recebesse a mim. E automaticamente mantenha livre. Agora imagine, pastora, como Onésimo recebeu a orientação de Paulo para voltar ao homem que lhe fazia escravo. Imagine só, né, se na cabeça dele disse, nossa, eu vou voltar para onde eu fugi, de onde eu fugi, né? Vou confrontar com alguma coisa do meu passado, eu vou confrontar com uma situação que me incomoda. E ali, eu acredito que houve perdão, né? Eu acredito que Paulo, inclusive, assim, se você me tem como homem de Deus, vai aceitar essa orientação, vai obedecer essa orientação, porque eu não mando, mas eu espero que você me obedeça. Eu tenho certeza, né, de que, será que ele vai aceitar o pedido de Paulo? Será que eu vou voltar a ser escravo novamente? Será que eu vou receber a pena que é cabível pelo que eu fiz? A pena então, capital. Olha quanta coisa podia estar passando, né, na cabeça de Onésimo, muita coisa. E mesmo assim, não fez com que ele não voltasse e confrontasse para pedir, né, perdão e para ser perdoado. E o que é interessante, pastor, é que eram 2.000 quilômetros de volta. Paulo entregou as cartas na mão de Onésimo. Olha quanto tempo para ele pensar. Para ele voltar. Ele podia ter pego as cartas e ir embora. Aí você, mas pastor, como é que a gente sabe que ele não foi embora? Ele levou a carta para Filemão, que está escrita hoje essa carta, né? Que a gente lê na Bíblia. Então, ele levou, chegou ao destino, e Onésimo também chegou. E creio eu que Deus tenha usado com Paulo da benevolência, né, usando essa carta para instigar, né, para provocar em Filemão uma atitude de amor e perdão por ter o escravo ter fugido, ter dado prejuízo, e também feito com que Onésimo aprendesse que o perdão, né, tinha que ter uma atitude. Muito lindo, né, essa história. Eu recomendo vocês lerem, é um livro muito pequeno, só tem um capítulo de alguns versículos. Você pode ler Filemão. A outra história eu vou deixar a pastora falar, que ela está mais finalizada, né? Essa história aconteceu no livro de Lucas, né? Capítulo 15, né, pastora? Lucas, capítulo 15, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa passagem fala sobre o filho pródigo, né? Falando daquele filho que o pai ainda vivo chegou para o pai, mesmo sendo ele mais moço, e disse: olha, eu quero a parte que me cabe, porque eu vou viver a vida da forma que me convém. Então, mesmo o Senhor, estando debaixo da sua autoridade, eu estou dizendo que agora eu não quero mais e quero que o Senhor, mesmo vivo, me dê a parte da minha herança. Então, a Bíblia diz que ele sai, recebe a parte daquela herança que cabia a ele, mesmo o pai estando vivo, até porque ainda hoje nós temos um princípio de que só existe herança quando há o falecimento, quando há a morte. Enquanto se está vivo, não há herança. Assim a pessoa quiser doação. Então, ele não pediu para o pai doar, ele pediu a parte da herança dele, o que cabia no caso do falecimento do pai, e isso o pai ainda estava vivo. Então, você vê ali um baque, né, um impacto para aquele pai. Imagine você, o seu filho chegar e fazer, de repente lhe propor isso. Isso é algo que machuca, é algo que transtorna. Então você vê ali aquele filho moço, mais moço, indo, partindo e tendo uma vida que ele achava que seria a vida que traria para ele uma liberdade, traria para ele algo que ele preencheria aquilo que ele muitas vezes podia pensar que lhe faltava. Então ele vai, ele gasta tudo, a Bíblia diz que ele gasta com mulheres, ele gasta com bebidas, e chega um momento que aquele dinheiro falta. E quando aquela herança, parte daquela herança acaba, ele se vê cuidando de porcos para poder comer e comendo a lavagem de porcos. E ali ele lembra, olha, na casa de meu pai, até os servos vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu vou voltar para a casa do meu pai, para que pelo menos ele me aceite como servo. Então você vê nesse momento que a Bíblia retrata, nessa parábola, falando claramente
da forma que aquele jovem caiu em si, ali já houve um arrependimento, ali aquele que saiu todo cheio de si, eu quero a parte que me cabe, volta, me aceite como servo. Então, nesse sentido, a gente já vê ali um quebrar de um ego, de um orgulho, um reconhecimento, mostrando o quanto ele precisava da autoridade do pai. E mesmo não sendo aceito como filho, pelo menos a autoridade do pai como o seu patrão, como o seu senhor. Então, você vê ali de uma forma clara que naquele momento ele já foi confrontado e já há o desejo do perdão. Então ele volta e a Bíblia fala, como nós lemos nesse versículo, que ao encontrar, ao avistar aquele pai, ele já vai ao encontro do filho. A Bíblia diz que ele se enche de compaixão e ele já se lança e ele beija o filho. Ali mostrando, né, uma atitude, né, que vai desencadeando outras, que houve a liberação do perdão. Então, naquele momento, a alegria do pai pelo aquele retorno do filho, o como ele tratou o filho, né, desde traga uma veste nova, novas sandálias, o anel. Então, falando de uma mudança, ou seja, houve o perdão e houve também uma mudança, porque aquele que estava morto, aquele que havia se perdido, aquele que muitas vezes eu não podia saber onde estava, com quem estava, mas ele foi achado e Deus estava trazendo aquele filho de volta. Então isso a gente aplica na família em muitas coisas. Muitas vezes a gente se acha tão dono de si, tão dono da verdade, e a gente parte muitas vezes para falar e para agir de forma que afronta, que machuca o outro, mas quando a gente encara uma dificuldade, ou Deus permite que venhamos passar por determinadas circunstâncias, faz com que a gente perceba o quanto a gente errou, o quanto a gente poderia ter ficado calado, esperado mais um pouco, usado outros termos, sido mais sábio. Então a gente começa ali a cair em si e ali ter a oportunidade de reconhecer e sentir a necessidade de pedir perdão. Então, quando houver isso dentro da sua casa, quando houver isso dentro de você, não resista, vai e peça perdão. Então, vai, veja o quanto é bom a gente estar se sentindo bem. Quando é bom você, não, eu fui lá, eu pedi perdão, você sente aquele alívio, aquele peso, aquela carga colocada de lado. Então, quanta diferença faz. Então, não retenha. Não retenha. Mas, pastor, eu fiz coisas, eu falei coisas que eu não devia, foi tudo muito duro, eu agi de uma forma que eu sei que não vai ter remédio, eu sei que não vai ter conserto. Tem conserto. Tem conserto, muitas vezes através de um pedido de perdão sincero. Aquele jovem pensava assim também. O que ele fez foi algo tão drástico que ele me receba pelo menos como servo. E olha como aquele pai surpreendeu aquele filho. Então, assim, pode ser aquela pessoa que você fez algo que você tem na sua mente, eu machuquei muito, eu feri muito, mas que você pode se surpreender com a reação daquela pessoa, com a reação do seu marido, do seu filho, de um amigo, de um irmão da igreja, quando você for ao encontro dele e pedir perdão. Então, amém. Deus pode lhe surpreender de forma extraordinária e de encher de íntima compaixão aquela pessoa, fazer com que você venha abraçá-la e que verdadeiramente haja uma nova história, né? Um novo começo na vida da sua família. É o que Deus deseja para cada um de nós. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Então aí aprendemos nessas duas histórias, né? Sei que perdão é um assunto, como eu falei no início, muito vasto. Mas nessas duas histórias, duas coisas eu notei aqui que são, como é que eu posso dizer? A base dos exemplos que nós falamos, né? Do filho pródigo, o exemplo do filho pródigo e da
da carta de Paulo a Filemão pedindo por Onésimo. A primeira coisa que eu notei aqui foi que perdão tem atitude. De verdade. Não tem perdão se você não tiver atitude, se você não quiser, que você tem que confrontar, na zona de conforto. Ah, não. Eu poderia ter saído daquele mercado e não, sabe, tentar de alguma forma desvencilhar e não falar aquele assunto. Mas o perdão tem que ser enfrentado. Você vê que Onésimo teve que voltar, né? Teve que tomar uma posição de volta, como também o filho pródigo. Os dois tiveram que voltar, né? O voltar aí significa arrependimento. Então, como a pastora falou, a atitude é o arrependimento. É você querer fazer. Não é só pensar, eu vou perdoar. Não. Aquele perdão mental. Esse perdão mental não vale muito não, tá? A não ser que a pessoa tenha morrido e você não tenha como pedir perdão fisicamente. Mas se você tem como pedir perdão, se o perdão é um ato... como é que eu posso dizer? Possível, você não pode fugir disso, né? Você não pode nem que seja 2.000 quilômetros, como o Onésimo estava, mas ele voltou e na primeira oportunidade que ele teve, ele pediu perdão e foi perdoado também. Amém. Por Filemão. Então, esse é o primeiro ponto, né? Perdão tem que ter atitude. Amém. E o segundo ponto qual é, pastora? Perdão tem que ter mudança. Não é só atitude. Né? Não é só a atitude que lhe convém, voltar, né? É a atitude e mudar. Porque muitas vezes é aquilo que acontece, né? Principalmente dentro, né, do lar. Você perdoa e a pessoa pratica a mesma coisa. Você perdoa e ela pratica a mesma coisa. Você tem ali aquela ferida e aquela ferida vai começar a cicatrizar. Quando ela começa a cicatrizar, você vem e tira a casquinha. Ela vai abrir de novo. Você vem e tira a casquinha. Só que vai chegar um momento que aquela ferida pode infeccionar e gerar um problema muito maior do que aquilo que começou logo naquele momento onde houve o primeiro confronto. Então, o ideal é que a gente peça o perdão, tenha atitude, a gente venha voltar, venha reconhecer, venha pedir perdão, mas que haja mudança. Porque senão se torna um ciclo vicioso. Eu vou fazer, mas eu vou perdoar. Não, eu vou fazer, mas vai perdoar. Então vira uma coisa, algo tão rotineiro que passa até a fazer parte do relacionamento e de uma forma ruim, de uma forma destrutiva. Então isso não é bom. E essa questão de perdão de mudança, você vê nas histórias que Paulo pediu para Onésimo voltar para quê? Para que o Paulo disse assim, olha, eu não quero que você receba mais como escravo, como seu servo, mas agora como homem livre. Então você vê que a condição... Eu coloco uma frase assim, o perdão não restaura a condição anterior. Não acho que perdão vai mudar as pessoas, vai ficar tudo como era antes. Me perdoe, quero ficar. Não vai ficar. Porque quando a coisa é rasgada, quando é ferida, é machucado, as marcas muitas vezes ficam. O perdão liberado fica cicatrizes. E então, o que acontece? Você não vai perdoar e vai voltar tudo o que era antes. Não deve se voltar, vai ter a mudança. Então Paulo diz assim, olha, eu quero que você receba ele, mas ele vai ser agora livre. A mesma coisa o filho pródigo. Chegou, não era mais aquele filho arrogante, que estava torcendo para o pai morrer para poder ficar logo com a herança, mas o pai não morria, então ele pediu a herança antecipadamente. E aí ele chegou todo arrependido, me receba nem como seu empregado. Né? E o pai mudou a condição dele. Você vê que o pai tirou a roupa velha, tirou a sujeira que estava sobre ele, deu uma roupa nova, deu um anel para ele, deu uma sandália nova, deu uma garibada nele, né? E mandou fazer uma festa. E mandou fazer uma festa. Então você perceba que a festa é uma coisa tão inusitada naquela situação que o filho mais velho até disse, o senhor está fazendo uma festa, eu nunca recebi. Se ele nunca recebeu, é porque o novo também nunca tinha recebido festa nenhuma dentro de casa. Então, você perceba que no perdão também a situação muda. E eu creio que tem que se mudar para melhor. Esse é o projeto de Deus através do perdão. E voltemos ao versículo principal que nós lemos hoje, que se você não perdoa, você não será perdoado. Ou seja, quem perde duas vezes é você. Você perde porque foi machucado pela situação e depois você é também culpado, ou seja, vítima de uma situação que ao fato de você não perdoar,
Deus não libera o teu perdão. Ou seja, imagine, você vai ferido com o marido, vai para o inferno. Você vai ferido com a irmã e vai para o inferno. Está sendo ferido, mas ao mesmo tempo não perdoa e não recebe as bênçãos de Deus. Você está sofrendo duplamente, irmão. Não perdoe porque a pessoa merece. Perdoe porque você acredita que Deus está lhe direcionando para isso. Amém. Não perdoe porque você acha que o ato que a pessoa fez deva ser amenizado. Porque muitas vezes o ato é terrível. A gente contou alguns exemplos no início. No entanto, o perdão que você está liberando não é por causa dele, da pessoa ou dela, mas é por causa dele, do Senhor. Amém. É porque ele vai te perdoar. Amém. E o perdão tem que ser sincero para você receber o perdão de Deus. Então, Amém. esta é a base da nossa ministração nesta noite. Glória a Deus. Eu sei que o assunto é muito grande, vasto, e se nós ficássemos aqui falando de perdão, nós íamos passar alguns meses ou anos em brincar. Porque é muita vertente, e ainda tem os casos particulares, mas nós vamos orar nesta noite para que Deus coloque um bálsamo sobre essas feridas do seu coração. Para que você tenha um momento onde você vai liberar perdão, e também você que fez alguma coisa errada, também é um momento de você pedir perdão. Amém. É um momento não de orgulho, não de vaidade, mas de humilhação. Amém. Eu passei muito tempo, eu já tenho um bom tempo com a pastora, eu e ela junto, mais de 20 anos, estamos juntos. E a base do nosso relacionamento sempre foi perdão. Verdade. E nós aprendemos um com o outro a perdoar. Não é fácil perdoar. Perdoar é um sinal de humilhação, mas não a pessoa, mas a Deus. Porque é Ele que está nos direcionando neste momento. Glória a Deus. Eu sei que nesse momento que estamos todos juntinhos em casa, as palavras muitas vezes por conta da situação financeira, por causa dos problemas que estão acontecendo, os baús vão ser abertos, né? Aí aceleram alguns processos de crítica, de reclamação, de gritaria, porque o nervo fica à flor da pele, né? Eu não sei se vocês estão assim, mas a gente está aqui contando os dias para esse negócio acabar. Por quê? Não porque a gente gosta de estar juntos, é porque a gente começa a não ter a liberdade também para sair, né? Que está sendo tolhida nesse momento. Então, é um desafio muito grande a convivência. Então, para isso, Deus está nos direcionando para falar sobre perdão para vocês nesta noite. Não é isso, pastora? Verdade. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Já falamos muito, já falamos que tinha que falar hoje, então vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos pedir para que o bálsamo de Gileade venha sobre o teu coração e que você perdoe e que Deus venha te perdoar também sobre isso. Amém? Glória a Deus. Vamos lembrando, né, que assim como o Senhor, Deus nos cobra no momento que nós saímos da ignorância, ou seja, do não conhecimento. Então, no momento que o Senhor vai abrindo o nosso entendimento, vai nos ensinando, nós vamos começar a ser cobrados por isso. Então, que em nome de Jesus essa palavra possa ser guardada, né, no seu coração, mas também para que haja atitude e que haja mudança. Amém? Que em nome de Jesus, porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença no nosso lar e na nossa vida, né, na nossa comunhão com o Senhor. Amém? Vamos orar? Amém. Fecha os teus olhos aí. Pai celestial, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta palavra. Amém, Jesus. Queremos que o Senhor derrame sobre nossos corações a tua misericórdia, verdade, nos curando, para fazermos, Senhor, entendermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Verdade, não é fácil, Deus, nós entendermos e falarmos sobre perdão e praticarmos. Verdade, há um desafio muito grande na prática do perdão. Verdade, se o Senhor nos pudesse, eu lembrar todas as pessoas que porventura temos machucado ou estamos Jesus. Machucados, que o Senhor vai proporcionar um momento para que haja perdão sincero. Verdade, meu porque Pai. sabemos que nenhum dos teus filhos pode guardar o perdão, retendo o perdão, porque senão está retido também o nosso perdão pelos nossos pecados, que não são poucos. Verdade, Pai, eu creio que o Senhor falou com cada um aqui. Eu sei, Senhor, que nós vamos querer encontrar afluentes para poder fugir de encarar um problema como o perdão. Queremos fugir, queremos ficar o mais longe possível, a 2.000 quilômetros se possível, para não tocarmos neste assunto. Mas assuntos como esse devem ser tocados, para que de vez em quando, Senhor, venhamos a lembrar que este perdão nos garante uma coisa chamada salvação. Amém, meu libertação. Amém, cura Jesus. dos pecados, libertação dos pecados e cura das enfermidades. Verdade, Pai, nos ajuda a entendermos que até as ofertas não são aceitas quando nós não perdoamos. verdade, que o nosso Senhor. relacionamento com Deus fique impedido, até as nossas orações, elas não são recebidas Jesus. se nós estivermos magoados. Pai, é tanta coisa que nós perdemos
quando nós não liberamos perdão. Oh, Jesus, E a tua palavra disse, se nós soubermos e tivermos o entendimento que tem alguém machucado, ferido conosco, temos este conhecimento, a Bíblia diz que nós devemos ir até essa pessoa e devemos pedir-la perdão, porque estamos sabendo que alguém ficou machucado com as nossas palavras, mesmo que não tenha sido com a intenção de machucar, mesmo que não tenha sido a intenção de ter aquele ato que machucou, mas que o Senhor venha liberar perdão e venha usar cada um dos teus filhos, porque não queremos perder a grande oportunidade e o privilégio de sermos perdoados pelo Senhor. Amém, por causa de Senhor. perdão retido e bênção, e perdoar, Senhor, todos aqueles que têm nos ofendido. Muito obrigado por tudo, nos dá noite de paz, um sono recuperador. Fica com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Graças Deus. Amém.